Boa noite a todos vocês que se ligam na sintonia da doutrina espírita, os ensinamentos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na sua pureza. Aqui estamos felizes por mais um encontro com a espiritualidade amiga, nossos mentores espirituais, nossos irmãos que nos acompanham em nosso aprendizado desta obra, estudo sistematizado da doutrina espírita. Estamos na sede da Sociedade Espírita Allan Kardec, da cidade de Piumhi, Minas Gerais. Nós estamos no primeiro livro. Tivemos, semana passada, as colocações sobre providência divina. Hoje nós teremos uma passagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo que dá enfoque na providência divina, a solicitude do nosso Pai para com todos nós. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria podermos estudar, refletir e sentir as palavras de nosso Senhor, fazendo luz em nosso mundo íntimo. Vamos fazer uma prece com muita confiança, pedindo aos nossos mentores, aos espíritos de luz, que possam nos ajudar, em nome de Deus. Senhor, nós aqui estamos, nos preparando para mais um momento de aprendizado, neste ambiente de paz e de luz, que é para nós uma grande escola, um grande hospital de almas. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, te pedindo luz e discernimento, pedindo, Senhor, que nos ajude em nossa insuficiência, em nossa pequenez, para que nós tenhamos condições de fazer brotar em nossos corações o sentimento maior, que é o sentimento do amor, da fraternidade, e assim que os nossos pensamentos, os nossos ideais sejam fortalecidos por estes sentimentos que a tua misericórdia nos ensina. Obrigado, Senhor, assim seja. Nós vamos ter esta passagem do Evangelho de Jesus, que fala sobre a providência divina, e logo depois nós vamos ver uma mensagem que está no livro Pensamento e Vida. Muito importante a mensagem de Emmanuel. Estudo sistematizado da doutrina espírita. Livro 1, módulo 3, Deus. Roteiro 4,
a providência divina. Anexo no final do roteiro 4. Observai os pássaros do céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, não fiam. E eu vos asseguro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois que Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Palavras de Jesus que estão no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21 e 25 a 34. São palavras que nós precisamos refletir e guardar no nosso coração, porque todos nós temos grandes preocupações por tudo o que o plano físico exige de nós. A manutenção do corpo,
a manutenção dos nossos bens. E então nós precisamos de refletir sobre qual é o pensamento central que Jesus está nos trazendo nesta mensagem. Porque se nós não colocarmos as nossas forças em ação para adquirir as coisas que vão nos sustentar a vida física, nós estaremos negligenciando as leis divinas. Porque em outra passagem, Jesus nos fala: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também, mostrando para nós que Deus está o tempo todo trabalhando. A providência divina está sempre colocando tudo o que nós necessitamos ao nosso alcance. E próprio Cristo, o tempo todo, empenhado em iluminar toda a população do planeta Terra. E então, se esse que é o modelo e guia da humanidade está o tempo todo em ação em nosso favor, o nosso Pai amantíssimo, que provê todas as nossas necessidades, se eles estão sempre em atividades constantes, por que nós não vamos também fazer a nossa parte, não é? E então Jesus está nos chamando a atenção, para nós não termos apego às coisas da matéria, às coisas terrenas. Vejamos aí: não ajunteis tesouros na terra, porque tudo é passageiro. Nós precisamos de aprender a buscar o pão de cada dia. Lá na oração dominical, Jesus nos ensina a pedir ao Pai: dá-nos hoje parte do pão. Uma expressão que está nesta oração dominical e que nós precisamos de entender. Nós precisamos hoje de uma parte do pão para nos sustentar, e não o alimento para nós acumularmos e deixarmos perder. A providência divina, em todos os setores da vida, está incentivando as pessoas a realizar a sua parte nesta grande obra de crescimento, de progresso da humanidade. Cada um no seu ramo, cada um na sua área de trabalho, cada um na sua especialidade. Paremos para analisar como é maravilhoso esse conjunto de trabalho, cada um fazendo aquilo que sabe, aquilo que se dedica para a grande família humana. E então nós trabalhamos para oferecer ao próximo algo que é fruto das nossas mãos. Não é assim? E então há uma permuta constante. E se nós pararmos para analisar, a moeda de troca,
aquilo que a gente se faz pagar pelos honorários, pelo nosso tempo de trabalho, é somente um pretexto, é somente uma desculpa para que nós tenhamos condições de nos aproximarmos uns dos outros e poder, então, fazer uma corrente fraterna de colaboração no grande todo, na grande obra que Deus realiza nesta família humana. Mas então Jesus nos diz aí: ajuntai tesouros no céu. Olha que maravilha! Como que é que nós vamos entender esses tesouros do céu? A traça não vai roer, a ferrugem não vai consumir, os ladrões não vão roubar, não é? E Jesus ainda coloca de uma forma específica: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esta frase nós precisamos memorizar. Por quê? Se o nosso tesouro, aquilo que nós mais valorizamos, são os bens transitórios, são as posses, vai chegar um momento em que nós seremos obrigados a abandonar tudo isso aí. E aonde vai estar a nossa alegria, a nossa felicidade? Não é? Por isso Jesus está dizendo: onde está o vosso tesouro? O seu coração estará naquele espaço, naquele lugar. Então, acumulai tesouros no céu quer dizer: crie, desenvolva, realize obras do bem, aprenda a fazer com que as virtudes sejam a nossa prioridade. As virtudes que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus: a humildade, a indulgência, a dedicação, a gentileza, o amor ao próximo em si. Porque aí nós estaremos criando uma atmosfera espiritual. Estamos criando a nossa casa espiritual, onde nós estamos habitando. Pode ser encarnados e desencarnados. Onde nós estivermos, o nosso ambiente estará impregnado com essas energias que nós desenvolvemos pelas nossas atitudes, pelo nosso trabalho. Não é assim? Mesmo que estejamos ali na equipe de trabalho profissional para defender o pão de cada dia, para arrecadar fundos para nos mantermos, manter a nossa família, ter uma melhor qualidade de vida, ter uma estabilidade financeira, mesmo que seja através disso aí, nós estaremos colocando um sentimento fraterno, de amor. Assim? Um sentimento que compartilha vibrações positivas, construtivas, não é? Estaremos sendo solidários no meio em que vivemos. E então aí é acumular tesouros no céu. É fazer com que a nossa riqueza esteja aonde o ladrão não vai conseguir alcançar. Não é? Poderemos compartilhar esses bens com todos, as energias por onde nós passarmos. Todos vão receber as nossas vibrações.
né? Mas então Jesus diz aí: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mas vamos ver como que existe uma profundidade nesta interrogação de Jesus. Não é a vida mais do que o mantimento? Olha que coisa. Quem criou a vida? Não é? O nosso corpo, esse instrumento, a máquina mais perfeita que o ser humano conhece. Não existe nada mais perfeito de instrumento, de aparelhagem, como o nosso corpo físico. E então, olha a pergunta de Jesus: não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo não é mais do que a vestimenta? E ele dá exemplo das aves do céu, né? Ele dá exemplo dos lírios do campo. E então, é uma forma poética para nós começarmos a interiorizar esse amor que nos envolve o tempo todo e às vezes nós não percebemos. Sentir esse magnetismo divino atuando na nossa vida é o nosso alimento maior, não é? E então, meus irmãos, vamos refletir e vamos confiar na providência divina. Deus conhece, né? Deus conhece tudo o que nós precisamos. Olha aí, se Deus assim veste a erva, que é o lírio do campo, né? Que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós? Então precisamos de ter bom senso para tudo, ter um raciocínio, não é isso? Ele dá o exemplo das necessidades que Deus conhece. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aqui então é que está o nosso ponto de raciocínio, de reflexão. Será que então, porque Deus, conhecendo tudo isso, nós deveremos de cruzar os braços e esperar? Como diz Emmanuel, através da lei do menor esforço, sem fazer nada? Não é por aí. Colocarmos todo o nosso conhecimento, todas as nossas forças em ação, para ir em busca, buscai e achareis. A fonte de alimentação está à nossa espera. Aquilo que nós necessitamos está ao nosso alcance, mas nós temos que ir em buscar, nos empenhar na nossa conquista para desenvolver forças maiores ainda do que nós já adquirimos, conhecimento, experiência, evoluir. É o sentido da vida, não é? E nesse sentido de evoluir, crescer, aprimorar, nós precisamos de estar interagindo constantemente com os nossos irmãos do dia a dia, em qualquer situação, no lar, na via pública, no ambiente de trabalho, aonde for, nós poderemos estar ali criando essas riquezas do reino dos céus, não é isso? Mas então, Jesus nos diz: não vos inquieteis, porque estáis afadigados, não é?
Aqui nós lembramos aquela passagem quando Jesus estava na casa de Marta e Maria. Vocês lembram dessa passagem? Jesus trazendo as orientações a Maria. E Marta, nos seus afazeres domésticos, apavorada, fatigada, para poder cumprir os seus deveres de casa, não é? As suas coisas, que a residência necessitava de organização. Mas então, naquele momento, na presença do Mestre, era um momento sagrado. A luz divina estava ali. A luz imperecível, a luz que ia, que vai, que sempre iluminou as trevas. Estava ali. Era momento de fazer uma pausa nas atividades diárias. E então, Marta não teve essa sensibilidade. E reclamou a Jesus: Senhor, não vedes que eu estou atarefada? Diz a minha irmã para me ajudar. E Jesus então orienta a Marta: Marta, Marta, estás afadigadas por coisas transitórias. Maria escolheu a melhor parte. E então é essa colocação que nós estamos vendo aqui. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Vamos procurar fazer aquilo que está no nosso alcance, sabendo as nossas limitações, das forças, daquilo que nós necessitamos, sem ambição, dentro das reais necessidades de cada dia. E então a ansiedade, estando longe de nós, nós colocamos um limite, um freio a essa ansiedade. A ansiedade, quando nós dominamos essa ansiedade, já é uma grande vitória para nós. Não é? Por isso, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos deixar para a reflexão de todos, voltar novamente nesta passagem maravilhosa, para que nós possamos preencher todo o espaço que está no nosso mundo íntimo, carente dessas orientações, não é? E então, nós vamos agora ver a mensagem de Emmanuel, que está no livro Pensamento e Vida. Lição número 25. Tolerância. Vive a tolerância na base de todo o progresso efetivo. Gente, me perdoem, eu esqueci de trazer as indicações do livro Pensamento e Vida. É a autoria de Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, através da própria psicografia de Chico. Vive a tolerância na base de todo o progresso efetivo. As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras. Desculpa, gente, o aparelho aqui está me dando um drible aqui. As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras
para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestações da abençoada virtude que nos inspira a verdadeira fraternidade. Tolerância, porém, não é conceito de superfície, é reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com esquecimento de todo o mal. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. A providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie a que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Não solicita do regato improvisada integração com o mar que o espera. Dá-lhe caminhos no solo, ofertando-lhe o tempo necessário à superação da marcha. Assim também, de alma para alma, é imperioso não tenhamos qualquer atitude de violência. A brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado, tanto quanto a garra no animal e o espinho na roseira, representam indícios naturais da condição evolutiva em que se encontram. Opor ódio ao ódio é operar a destruição. O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo na base de inconsequência em que se expressa é assimilar-lhe o veneno. É imprescindível tratar a ignorância com o carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga, porquanto golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável num aleijão sem remédio. A tolerância, por esse motivo, é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal, com serviço incessante no bem. Quem com os lábios repete palavras de perdão de maneira constante, demonstra acalentar a volúpia da mágoa com que se acomoda perdendo tempo. Perdoar é olvidar a sombra, buscando a luz. Não é dobrar os joelhos ou escalar galerias de superioridade mendaz, teatralizando os impulsos do coração, mas sim persistir no trabalho renovador
criando o bem e a harmonia, pelos quais aqueles que não nos entendam de pronto, nos observem com diversa interpretação, compreendendo-nos o idioma inarticulado do exemplo. Oferece-nos o Cristo o modelo de tolerância ideal, em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados. Longe de reportar-se à deserção de Pedro ou à fraqueza de Judas para dizer com a boca que os desculpava, refere-se ao serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Tolerar é refletir o entendimento fraterno, e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo, onde estiver, saúde e paz, renovação e segurança. Maravilhosa a lição, né, gente? Toda repleta de uma luz que nós precisamos manter conosco essas luzes, estes ensinamentos, estas ideias. Porque se nós refletirmos, será que a tolerância tem sido nossa companheira no dia a dia? A maioria das vezes, nós, na nossa agitação diária, na nossa ansiedade por determinadas tarefas, determinadas ocupações, deixamos de expressar uma gentileza, uma serenidade, que poderia estar impregnada com energias muito mais elevadas nas nossas atividades diárias, não é? Vejamos como que uma lição está completando a outra. Aquilo que nós estamos colocando nas nossas atividades diárias. Essa tolerância, essa calma, sem deixar de agir dentro das limitações necessárias. Não é? E então, o que Emmanuel está trazendo para nós aqui, nos dá um direcionamento para o nosso raciocínio. É um despertar de consciência para todas as situações que nós somos envolvidos no dia a dia. Em qualquer situação, se nós empregarmos tolerância, aí nós temos que aprender a desenvolver a tolerância no nosso mundo íntimo, para que ela possa fazer parte, que ela possa ser nossa companheira. Por isso, termos o domínio nas nossas emoções, discernimento nos nossos pensamentos, não é? Vamos só deixar uma frase mais central para que nós possamos guardar conosco e, como nós sempre costumamos indicar,
voltar a reler, a estudar as questões, as indicações, a lição, para o melhor aproveitamento. Uma leitura como essa é um chamamento, é um convite para nós, né? Olha aí Emmanuel dizer, aliás, vamos voltar aqui, que esse aqui são todos muito importantes, né, gente? O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Olha aí. Quando somos injuriados, as pessoas são injustas para conosco, ou se nós estamos sendo injustos para com as pessoas. Calúnia. Invoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é mal para quem o pratica. Simples assim. O mal que nós criamos prejudica somente a nós. Revidá-lo à base de inconsequência, aí já é quando nós somos ofendidos, prejudicados. Se nós revidarmos na mesma base, é assimilar-lhe o veneno, é abrir portas ao mal, não é assim? Imprescindível tratar a ignorância, porque a pessoa que age de uma forma maldosa, querendo prejudicar alguém, denegrir, maltratar, humilhar, ela é ignorante. E então é imprescindível tratar a ignorância com carinho medicamentoso, da mesma forma que nós tratamos uma chaga. Porque se nós golpearmos esta ferida sem caridade, é o mesmo que converter a moléstia incurável, até um ponto ela tem cura, mas ela vai passar a ser um aleijão sem remédio. Gente, é tão gratificante nós pararmos para refletir nessas palavras de Emmanuel. Por isso a importância de nós voltarmos a rever estas lições, não é? Olha, ele dando o exemplo de Jesus aqui. Oferece-nos o Cristo um modelo de tolerância ideal. Quando ele volta do túmulo, ressuscita e vai ao encontro dos discípulos, né? Um havia negado, o outro o entregou às autoridades. Aqui nós temos que fazer uma observação que nós aprendemos com as palestras do professor Severino Celestino, que, na opinião do professor Severino, Judas não foi traidor, entregou Jesus aos poderosos, né? Porque o plano de Judas era fazer com que esse poder de Roma caísse. E então imaginou que Jesus, estando no poder dos romanos, que o povo e as forças divinas iriam sobrepujar o poder romano. Compreende? E então estariam as lições que Jesus nos trouxe, os ideais cristãos estariam sobrepujando todo o mal daquela época. Não é assim?
Mas o que nós vimos foi justamente um exemplo de Jesus, na humildade e na simplicidade. Não maltratou nem mesmo os seus algozes. E a Pedro, que o havia negado, e a Judas, que havia o entregado às autoridades romanas. E então, o que Jesus faz? Dá o exemplo. Refere-se ao serviço da redenção, não é? Induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. E é isso que nós precisamos de fazer. Ver o que está em nosso alcance para promovermos o bem onde estivermos, não é? Queridos irmãos, nós vamos finalizar e deixamos aí para que todos possam reler e refletir, tirando mais proveito dessas palavras de Emmanuel, tá certo? Chegou o nosso momento de finalizar nosso estudo, nosso tempo está nos chamando a atenção e nós vamos aproveitar esses instantes finais para fazer as nossas vibrações. Vibrando luz, paz, harmonia, pedindo a Deus por todas aquelas pessoas que nós queremos auxiliar com a nossa prece. E então vamos serenar nosso mundo íntimo, pedindo a Jesus que conforte esses corações atribulados, aqueles que estão hospitalizados, passando momentos amargos nas provações, dificuldades no reequilíbrio da saúde, saúde física, saúde emocional, saúde mental. Aqueles que estão nos manicômios, nos hospícios, vibrando paz e mentalizando essas equipes de socorro, espíritos de luz envolvendo cada um deles. E também vibrando luz e paz para os irmãos desencarnados que precisam desse amparo, deste socorro, deste remédio, deste alimento espiritual que vem das esferas superiores, em nome de Deus, em nome de Jesus. Senhor Jesus, sob o teu amparo, sob a tua luz, queremos expressar a nossa gratidão pelas dádivas, pelas bênçãos, pelo socorro, pelo resgate desses irmãos do plano espiritual que estavam tão necessitados desta paz que encontramos aqui na nossa casa de oração, na nossa escola, pedindo ao Senhor que abençoe também nossas famílias, nossos entes amados, nossos companheiros do dia a dia, muita luz, muita paz. Senhor, te
pedimos força e coragem, sabedoria e discernimento nas nossas atividades diárias, luz para os nossos passos, que possamos ser instrumentos nas mãos da espiritualidade, aonde nós formos chamados, convidados a dar o nosso testemunho neste aprendizado de luz que temos junto à doutrina espírita. Obrigado, Senhor Jesus. Que esta paz permaneça em todos os corações. Assim seja, graças a Deus, e louvado seja Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, finalizamos assim mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, pedindo a Deus que nos conceda novas oportunidades. Até uma próxima, com a permissão de Deus. Gratidão a todos, muita paz. Que Jesus nos abençoe.